Olá! Hoje nós vamos estudar a matéria de História. Vocês vão colocar o livro na página 282 a 285. Vamos dar início à nossa leitura. O conteúdo de hoje é sobre há várias maneiras de estudar os primeiros habitantes do Brasil e os indígenas que os portugueses encontraram. Como vocês estudaram na página anterior, os primeiros habitantes do Brasil estavam divididos em grupos. Eles estavam divididos em grupos. Porque os indígenas, eles viviam em grupo. Então, um grupo aqui, um grupo ali, eles eram divididos em grupos. Só que eles tinham semelhanças que todo o conhecimento da história de um povo era transmitido através da oralidade. Então, eles não sabiam escrever. Como era essa forma de eles se comunicarem? Era através da fala. Oralidade significa fala. E aí, eles passavam os costumes de geração para geração. Se eu sei fazer uma comida, eu vou passar a receita para minha filha e ela vai passar para a filha dela e assim vai passando de geração para geração. Certo? Então vamos lá. E nisso, como é que a gente ia saber que naquele lugar existia um indígena? Porque eles deixavam vestígios de algum objeto, de vasos, de gesso, de algo que eles construíram naquela época. E os geólogos, eles vão pesquisar a fundo sobre isso, tá? Vocês façam a leitura da página 282, 283, que vocês vão entender melhor. Esse é um pequeno resumo do nosso texto. Agora nós vamos para a segunda parte. Os indígenas que os portugueses encontraram. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existia habitante no Brasil. Os indígenas já foram os primeiros habitantes, eles foram o primeiro habitante. Então, aquela história que os portugueses foram os primeiros habitantes do Brasil, isso não confere, tá bom? Então, aqui diz assim: quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, já havia milhões de pessoas vivendo aqui. Esse milhões de pessoas eram os indígenas. Eram povos diversos, mas com algumas semelhanças entre eles. Os portugueses entraram em contato primeiramente com os povos que viviam no litoral, como os tupis. Então, existiam várias tribos indígenas. Tem Tupi-Guarani, Jé, Aruague, tem várias outras tribos indígenas. Então, existiam milhares de pessoas já existentes no Brasil. E essas pessoas, esses indígenas, eles tinham uma coisa com eles. Eles viviam em grupo e eles praticavam a pesca, a caça e a colheita de frutos. Eles estavam aqui caçando, pescando. Quando acabava a caça aqui e a pesca, eles iam para outro lugar. Eles viviam andando de um lugar para o outro. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e continuem fazendo a leitura.